Michelle, uma policial dedicada, estava tomando um café na delegacia quando recebeu uma chamada de emergência. Com sua parceira Márcia, elas partiram rapidamente para o local indicado. Ao chegarem, depararam-se com uma cena tensa. Uma pessoa estava ferida no braço, enquanto o agressor era mantido sob controle por transeuntes que conseguiram detê-lo. Michelle agiu rapidamente e chamou uma ambulância. Assim que o socorro chegou, as policiais se dividiram. Michelle acompanhou o agressor à delegacia, enquanto Márcia seguiu com o ferido ao hospital para prestar depoimentos e buscar tratamento. No hospital, a médica Érica estava encerrando seu turno. No banheiro, lavava o rosto em uma tentativa de revigorar-se após um longo dia. Ao sair, notou que o corredor estava vazio, mas, de repente, um barulho forte a despertou. Ao abrir a porta do consultório, seu coração disparou. O cenário era de puro caos. O corredor, antes vazio, se enchia de pessoas tossindo, gripadas e com feridas pelo corpo. Havia sangue nas paredes e o ambiente automaticamente parecia claustrofóbico. Confusa, Érica procurou a recepcionista, que lhe informou que todos chegaram de repente, sobrecarregando o hospital. Com a chegada de mais 5 médicos para reforçar a equipe, Érica decidiu ir embora. No estacionamento, o caos da cidade era evidente. Ao encontrar um homem misterioso, ele se aproximou dela e disse que a cidade estava uma loucura. Quando Érica se virou para perguntar mais sobre a situação, o homem havia desaparecido como num passe de mágica. Érica chegou em casa apavorada pelo que viu no hospital. Michelle, sua companheira de moradia, estava lá. Érica contou a ela o que tinha acontecido, mas logo as duas mudaram de assunto e começaram a discutir sobre onde passariam as férias. Michelle queria ir à praia, mas Érica não gostava da ideia e insistia em passar o tempo em um chalé de seus pais. A discussão continuava até que o telefone de Michelle tocou. Era Márcia, sua colega na polícia, perguntando se ela estava na cidade. Michelle respondeu que sim e Márcia, com uma voz urgente, avisou que ela e Érica deveriam sair dali o mais rápido possível. Disse que todos os policiais foram convocados para conter o caos que tomava as ruas. Barricadas foram erguidas e o presidente do Brasil decretou estado de sítio. Forças policiais de outras cidades e estados foram chamadas, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Márcia recomendou que Michelle e Érica saíssem, pois ouviu rumores sobre muros altos sendo levantados ao redor da cidade. Michelle desligou o telefone com o rosto pálido e disse a Érica que precisavam sair dali. Érica, aflita, falou que suas malas estavam em outro carro e que precisava se vestir. Michelle desceu rapidamente as escadas e ligou a televisão, mas todos os canais estavam fora do ar. Érica pegou as chaves e as duas entraram no carro, saindo apressadamente do condomínio onde moravam. Na saída, viram uma marca de mão ensanguentada na parede da portaria, aumentando ainda mais a urgência de partirem. O medo do desconhecido ocupava suas mentes, mas elas precisavam se mover rapidamente para sair da cidade antes que fosse tarde demais. Horas se passaram desde quando Michelle e Érica saíram da cidade em uma viagem que cruzou várias cidades, até chegarem nas montanhas. Elas dirigiram por uma estrada de terra até avistarem de longe o chalé dos pais de Érica. Estacionaram o carro e entraram no chalé. Na manhã seguinte, Michelle tentou ligar para Márcia, mas não conseguiu. Preocupada com a colega policial, tentou várias e várias vezes, sem sucesso. Érica então foi até a sala onde Michelle estava e perguntou para quem ela estava telefonando. Michelle respondeu que era para Márcia, mas ela não atendia. Foi então que Michelle percebeu que não havia internet e perguntou a Érica se ela havia pago a conta. Érica confirmou que sim e também conferiu seu celular, que estava sem sinal, assim como a televisão, que estava fora do ar, e o computador de Michelle, sem internet. Érica ficou se perguntando por que não tinha sinal onde estavam.
Foi nesse momento que elas ouviram um carro chegando. Duas mulheres apareceram, uma delas desesperada porque a outra estava com um arranhão bem feio. Michelle perguntou às duas o que tinha acontecido, e uma delas disse que duas pessoas as haviam atacado. Michelle conversou com Erica e decidiu ir até a cidade mais próxima para buscar ajuda, enquanto Erica ficaria com as duas mulheres no chalé. Michelle saiu de carro até uma cidade, mas, ao chegar, ficou sem entender por que a cidade estava deserta, parecia uma cidade fantasma. Foi até o hospital, mas também estava vazio. Investigando no mural do hospital, leu em um cartaz que o exército havia evacuado todas as cidades do estado. Michelle pegou medicamentos e voltou para o chalé, onde explicou o que havia lido. Horas depois, a mulher que estava com o arranhão começou a apresentar sinais de febre muito alta e confusão mental, e nem os remédios e injeções resolveram. Uma moto chegou ao chalé. Era colega de Michelle, dizendo que o governo cercou a cidade com grandes muros, e ninguém podia sair ou entrar, exceto por helicópteros. Foram montados postos do exército, mas nem eles sabiam o que estava acontecendo. Muitos soldados começaram a questionar seus comandantes, que não tinham respostas. A população que não saiu ficou em quarentena até segunda ordem. No chalé, o inevitável aconteceu. A mulher morreu. Todos ficaram tristes, mas algo surpreendente aconteceu diante de Michelle, Erica, Márcia e da outra mulher. A que tinha o arranhão acordou e começou a atacar. Michelle gritou dando voz de prisão, mas ela havia se transformado em um zumbi. As quatro saíram do chalé e trancaram o zumbi lá dentro. Ao saírem, ouviram gritos. Michelle foi verificar e viu muitos zumbis correndo em direção ao chalé, mas aquilo era só o início de um pesadelo. No chalé, quatro mulheres, Michelle, Erica, Márcia e uma desconhecida, encontram-se escondidas de uma multidão de zumbis. Michelle não acredita no que vê, enquanto Erica propõe irem para as montanhas para se afastarem dos mortos. Elas caminham por mais de uma hora sem fazer barulho. No caminho, a desconhecida se apresenta como Ana. Ana compartilha como foi parar ali e revela que comprou uma pousada, dizendo que precisa chegar até lá. Michelle inicialmente se recusa. Erica e Márcia se oferecem para ajudar Ana, mas Erica adverte sobre o perigo dos mortos-vivos. Michelle questiona como os mortos estão ressuscitando e por que isso está acontecendo, mas ninguém sabe responder. O silêncio sombrio prenuncia que precisam sair da floresta antes do anoitecer. Ana insiste que a pousada é o local seguro onde podem planejar seus próximos passos. Michelle concorda, mas primeiro precisa pegar suas coisas no chalé. As mulheres decidem distrair um zumbi. Michelle sugere subir no telhado para entrar pela janela enquanto as outras fazem barulho na porta. É arriscado. Michelle encontra uma escada, sobe e entra no chalé, pega as chaves do carro e sua arma. Surpreendendo-se com o zumbi, ela atira nas pernas dele para derrubá-lo e depois na cabeça, mas não é suficiente. Então, ela pega o machado e finaliza a criatura, abrindo a porta para que as outras entrem. Passam a noite no chalé. Márcia revela que tem mais duas armas na moto, que pegou da delegacia antes de tudo acontecer. No dia seguinte, Michelle, Erica e Ana vão de carro e Márcia de moto até a pousada de Ana. Chegando lá, tentam se comunicar com alguém e trancam portas e janelas. Ao ouvirem barulhos do mato, Ana avista milhares de mortos vindo em direção ao local. As mulheres sobem no teto e avistam um helicóptero. Elas pedem ajuda. Os zumbis, intrigados pelo barulho do helicóptero, correm para a pousada, mas por sorte, as mulheres conseguem embarcar no helicóptero, sendo resgatadas. Michelle, Erica, Márcia e Ana finalmente encontram cena de escape esperada e deixam para trás o perigo mortal dos zumbis.